Não, 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 não. Deus não vai matar seus inimigos. Mateus capítulo 5 e o versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do Altíssimo que estais no céu, porque ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e envia chuva sobre os injustos e sobre os justos. A paz do Senhor para o seu coração. Algumas pessoas pensam que são ungidos a ponto de que quando alguém fala o mal da sua vida, Deus vai castigar. Aí entende dessa forma que todos que tocar na sua unção, que todos que falarem mal da sua vida, de seu ministério, sua vida particular, que Deus vai colocar no leito, que Deus vai colocar na cama, que vai cavar a cova, que vai matá-lo. Aí a Bíblia diz assim: amai os vossos inimigos, orai pelo que vos persegue, abençoa aquele que vos maldizem. Então, qual é o sentido de Deus mandar amar o inimigo, orar por aquele que nos persegue, fazer o bem àquele que nos faz o mal? Em Romanos 12, o versículo 20 e 21 diz: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, fará com que o seu rosto, a sua cara queime de vergonha. Deus diz também na sua palavra que é para nós amarmos os nossos inimigos, porque Deus é benigno até com os ingratos e maus. Seria até um mau exemplo ou uma contradição Deus falar que é para nós amar os nossos inimigos, abençoar e não amaldiçoar. E depois, quando alguém falar mal da gente, ele pede, abençoa, ore por ele, ame ele. E aí Deus vai lá e mata. Aí Deus vai lá e castiga essa pessoa que ele mesmo mandou nós, ser humano, amar. Isso significa que se nós podemos e precisamos amar os nossos inimigos, quanto mais Deus, Ele ama também essas pessoas. E você, homem de Deus e mulher de Deus, que pensa que alguém vai morrer por sua causa, que vai ser tirado a vida, nós não temos esse espírito. Certa feita, algumas pessoas não receberam os discípulos de Cristo como eles queriam, não foram recepcionados, e eles disseram: Jesus, quer que peçamos fogo do céu como Elias fez? E Jesus repreendeu-os, disse: de que espírito vós sois? Jesus estava sendo crucificado na cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Estevão também, quando estava sendo apedrejado, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele diz as mesmas palavras de Jesus: Pai, perdoa eles, porque não sabe o que fazem. Então, qual é o sentido de nós pensarmos
que por causa da nossa fé, nossa fidelidade, alguém nos perseguindo, Deus vai lá e destrói essa pessoa, porque ela tocou em nós, falou mal de nós. Primeiro, preste bem atenção. Quem foi que disse que você que está me vendo agora nunca falou mal de um servo de Deus? E você está aí vivo. Deus não te matou. Mas com certeza você já falou mal de algum servo de Deus. E por que você está vivo? Quem sabe por engano você já se levantou contra até uma obra de Deus na vida de um servo de Deus. E Deus teve misericórdia de você. A Bíblia diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então a ideia bíblica, no Novo Testamento principalmente, quando orarmos pelos nossos inimigos, não é orar para Deus castigá-lo. Não é entregar nas mãos de Deus para Deus destruir, não. Entregar nas mãos de Deus, principalmente para que Deus salve. Paulo disse que é para nós fazermos deprecações e orações e ações de graças por todos os homens, pelos governantes, por aqueles que estão em eminência. E quando o apóstolo diz isso, está no livro de Timóteo, ele estava falando das autoridades que perseguiam a igreja. E por esse mesmo Paulo estava dizendo, com ações de graças. Então vai contra a palavra de Deus, a ideia bíblica, esse conceito de que se alguém me perseguir, Deus vai cobrar caro dessa pessoa. Que é um erro da pessoa, sim. Que Deus vai ficar alegre? Não. Que Deus vai se irritar? Que isso é uma provocação? Que isso entristece a Deus? É claro que sim. O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja. Jesus disse na sua palavra: vai chegar dias em que as pessoas que perseguir vocês vão pensar que estão prestando serviço a Deus. Se Deus fosse matar, destruir e cobrar de todas as pessoas que falam mal da igreja, que falam mal da sua obra, que falam mal de um pastor, se Deus fosse matar, preste bem atenção, você não estaria vivo e nem eu. Principalmente aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Mas mesmo aqueles que já ouviram a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, também podem, às vezes, cometer esse erro. Deus reprova, sim. Deus pode chamar atenção, sim. Há circunstâncias que Deus pode até cobrar de uma pessoa, castigá-la por causa de uma perseguição contra a sua obra, é claro. Mas isso não é uma regra. E aí alguém falou mal do ungido dele, Deus foi lá e matou. Deus não matou todos que se levantaram contra os seus profetas, contra todos que mataram os seus discípulos. Aliás, alguns deles se converteram depois e foram pregadores da palavra. Deus pode castigar, sim, é claro que pode. Mas não podemos entender que essa é a vontade de Deus, sair por aí matando, castigando e cobrando as pessoas porque falam mal de um cristão. Igreja de Jesus, servo de Deus, missionários, missionárias, pastores, evangelistas, diáconos, cooperadores, membros, seja lá que função você exerce no reino de Deus. Quando alguém fizer isso contra nós, vejamos o que é que a Bíblia diz que é para nós fazer. Mateus, capítulo 5, você pode encontrar na sua palavra, Mateus, capítulo 5.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Quando isso acontecer, alegrai-vos, regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O que acontece é que muitas vezes pegamos texto fora do contexto, em uma dispensação da lei, em que inclusive o servo de Deus, dependendo do que cometesse, seria morto, pagava com a própria vida. Mas nós não estamos vivendo no período da lei mosaica. Então o que precisamos entender é que Deus é misericordioso, que mesmo que algumas coisas traz a ira de Deus, o que podemos fazer é pedir a Deus misericórdia para salvar essas pessoas, para abrir os olhos dela e compreender a chamada de Deus em nós, e não pensar que Deus vai sair por aí colocando câncer e colocando pessoas no leito de enfermidade. Orar pelo que persegue você. Abençoar aquele que amaldiçoa você. Bendizer aquele que te maldizem. É a nossa, é a sua, é a nossa obrigação. É assim que Cristo faria em nosso lugar. Quer saber como fazer diante das situações do inimigo? É só observar o comportamento de Jesus como homem. Ele não saiu amaldiçoando as pessoas, mas mostrou compaixão e misericórdia. É isso que nós, como Igreja de Jesus, precisamos fazer a diferença. Jesus veio para salvar e não para destruir, mesmo que ele tenha soberania e pode fazer isso também, mas ele não veio para destruir as almas dos homens. Que Deus abençoe. Acredito que serviu para a sua compreensão, que o seu coração seja cheio de paz. Ame, amemos os nossos inimigos.